Alô você, estamos de volta. Fala garoto, estávamos vendo aqui a parte pertinente às redações que não são previstas lá no Manual de Redação da Presidência da República e, consequentemente, não tem obrigatoriedade de seguir o padrão ofício. Falávamos ultimamente sobre a ata, que é a narração de uma reunião ou assembleia, e vimos que a ata é aquela coisa burocrática, né? Aquele tijolo em que você não abre parágrafos. Os registros numéricos normalmente são colocados por extenso, e você começa apresentando ali, no caso, a introdução, que seria, no caso, o contexto, onde foi, quando foi, com quem foi, desenvolve, depois coloca lá as decisões tomadas, o que foi discutido, coloca-se a data e, ao final, as assinaturas. Pois bem, avancemos agora e falemos sobre a declaração. Aliás, nós temos aqui 3 documentos de ordem declarativa que se confundem: a declaração, o atestado e a certidão. Por que nós confundimos esses 3? Porque eles são basicamente, em termos práticos, a mesma coisa, são afirmação de fatos. Com a declaração você afirma um fato, com o atestado você afirma um fato, com a certidão você afirma um fato. É por isso que é comum confundir, sobretudo declaração e certidão. Como é que a gente faz, então, a diferenciação? Você já sabe a diferença. Vamos agora apenas trazer à consciência essa diferenciação. A declaração é a afirmação de um fato de que se tem conhecimento. Ou seja, para a declaração, basta que você conheça aquele fato e você já pode declarar. Em outras palavras, qualquer um pode emitir uma declaração, qualquer um. Naturalmente, se essa declaração é emitida pela administração pública, obviamente ela já goza de presunção de veracidade. Se é emitido, no caso, por um servidor público, um agente público assinou aquela declaração, então supõe-se que de fato o que está ali é verdade. Muito bem. Agora, se for emitida por um particular, o particular se responsabiliza por aquelas informações. Se porventura ele declarar algo falso, obviamente, ele se submete às penas previstas em lei. Mas, enfim, para emitir uma declaração, basta que a pessoa tenha conhecimento do fato. Isso quer dizer que a declaração é um documento não tão sério assim, vai simplesmente apresentar informações que seria no caso do conhecimento. Por exemplo, você pode declarar que a pessoa trabalha num determinado período, pode declarar que essa pessoa se submete a uma carga horária tal, pode declarar que essa pessoa trabalha ali de tal período a tal período, ou seja, são informações que qualquer um, no caso, que tem acesso ali àqueles dados, pode informar. Não há grande a seriedade na declaração. Sim, é um documento oficial, um documento sério, mas eu digo, não são informações assim tão complexas. Já o atestado é um pouco diferente. Ao pensar em atestado, automaticamente você pensa em quê? Isso, você pensa em atestado médico. Veja, qualquer um pode emitir uma declaração? Sim. Qualquer um pode emitir um atestado? Não. Óbvio que não. Já que o atestado automaticamente é associado ao exercício da profissão do médico, é esse detalhe que você deve guardar. O atestado é a afirmação de um fato com base em exercício profissional. É por isso que somente um médico pode emitir um atestado. Existem também atestados de competência, atestados de capacidade física, atestado de capacidade psicológica ou algo assim. Para quê? Uma pessoa que tem, no caso, o conhecimento técnico em exercício regular da profissão, vai, no caso, afirmar aquele fato. Mas veja, o pressuposto é que ele tem um exercício profissional regular. Tanto é assim que, por exemplo, um psicólogo, ele não pode emitir um atestado médico falando, por exemplo, da capacidade cardíaca de alguém. Não pode. Tem que ser um cardiologista para poder, no caso, emitir. O exercício profissional é o pressuposto para a veracidade do atestado. Ou seja, qualquer um pode declarar, mas atestado não. Só quem está em devido exercício profissional. Ficou claro? Outro detalhe, o atestado normalmente diz respeito a uma situação passageira, uma situação que diz respeito àquele momento, mas que não necessariamente vai se dilatar no tempo, ok? E ele é utilizado para favorecer alguém. A certidão, por sua vez, já é algo mais sério. Ao se falar certidão, você já pensa em quê? Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Há quem diga que essas duas últimas são equivalentes.
Bom, mas enfim, o que acontece? Meu amigo, é aquela história, casar é bom, mas você tem que saber onde você está se metendo. Você tem que casar sabendo o que é o casamento. O que é o casamento? Casamento é uma relação entre duas partes em que uma deve ter razão, a outra é o marido. Mas enfim, acontece. O fato é que, falou em certidão, você pensa em certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Pergunto, qualquer um pode emitir uma certidão? Óbvio, não. Nem todo mundo emite certidão. Quem é que emite certidão? Você já pensa o quê? Em cartório, não é? O INSS emite certidões também, né? Olha só, quando você vai tomar posse de um cargo público, você precisa apresentar, entre os documentos exigidos, normalmente também existe uma certidão negativa de antecedentes criminais. E quem é que emite essa certidão? Normalmente o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça emite uma certidão negativa de antecedentes criminais para você poder tomar posse. Às vezes você precisa, no caso, em alguns cartórios, pegar certidões negativas acerca de, algumas informações de imóveis. Às vezes os tribunais emitem certidões, por exemplo, os tribunais regionais do trabalho e também o Tribunal Superior do Trabalho emite certidão negativa acerca de débitos trabalhistas ou coisa assim. Veja, quem é que emite certidão? Cartório, INSS, tribunal. Percebeu? A maioria aí é órgão público. No caso cartório, podemos dizer, entre aspas, ele meio que terceiriza uma função que o Estado, no caso, não pode, num contexto aí, exercer. Então, o Estado terceiriza para o cartório, mas às vezes os cartórios são vinculados à justiça, não é isso? Isso quer dizer que o pressuposto para a certidão é diferente da declaração, é diferente do atestado. A certidão não é algo de caráter passageiro, não é informação passageira, como é o caso do atestado. É algo mais sério, algo que tende a criar um direito, se dilatar no tempo. E o pressuposto da certidão é que haja uma pesquisa documental. É por isso que só o cartório ou os órgãos públicos podem emitir certidão, porque o pressuposto para você emitir a certidão é essa pesquisa documental. Há necessidade de você pesquisar documento arquivado para emitir aquela certidão. E talvez alguém pense, professor, mas no caso da certidão de nascimento, não tinha nada lá no cartório, fui eu que levei a informação de que o menino nasceu. Parece que é isso, mas você já prestou atenção na sua certidão? Você já teve a curiosidade de ler a sua certidão de nascimento? Eu sei, existem aquelas formas simplificadas, tipo carteirinha, mas aquela certidão de nascimento clássica, aquela do papelzão, você já teve a curiosidade de ler aquilo lá? Lá está dizendo, né, cartório de registro civil, blá, 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 aquela coisa toda, e aparece lá, certifico que em tal, de acordo com o registrado no livro número tal, página número tal, consta que fulano de tal, né, filho de fulano de tal, fulana de tal, blá, 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 em tal dia, em tal hora, foi expelido com sucesso, né, alguma coisa assim? Mas o que foi expelido, vai mãe, vai, é menino, mas, se fosse assim, né, um parto, né, só fazer, fosse, mas enfim... O pessoal fala, nasceu de parto natural. Meu amigo, não tem nada de natural. O moleque sai rasgando tudo, mas enfim. Não, é esquisito. Não sei se você já viu, lá nos Estados Unidos, o parto, a família toda vai. É um negócio esquisito. É feito no quarto, a família toda vai acompanhar. Vai o pai, o filho, o irmão, namorado da irmã. Vai todo mundo, velho, é esquisito. A mulher se rasgando ali, o povo lá, meu Deus... Aí, de repente, o menino sai e o povo, gente, é um menino, hino, que beleza, exa, né? Porque o moleque sai e fica só aquele oco. Mas, enfim, o que acontece? Veja, primeiro é registrado, você leva a informação, mas primeiro é registrado no livro adequado, na folha tal, para depois, com base nessa informação arquivada, ser emitida a certidão de nascimento. Então, o pressuposto para uma certidão é essa pesquisa documental. Tranquilos? E só nos resta agora o requerimento. O que é um requerimento? Requerer é pedir, é solicitar. O requerimento é uma solicitação, mas é uma solicitação de ordem particular. O requerimento serve para que você peça algo para você. Não confunda requerimento com memorando. O memorando serve para você pedir algo para a sua sessão.
No memorando, você pede algo para a sua sessão. Você se comunica com outra sessão, pedindo alguma coisa para a sua sessão. Entendeu? Você pede ao outro, a outra sessão, algo para a sua sessão. Uma informação ou coisa assim, por aí vai. O memorando pede algo para a sessão. O requerimento pede algo para você. É uma correspondência que faz uma solicitação de ordem particular. O curioso é que o requerimento, em busca da impessoalidade, utiliza verbo de terceira pessoa. Por exemplo, se eu for pedir algo para mim, eu começarei, no caso, colocando lá, usamos um vocativo no requerimento, né? Sei lá, eu vou pedir alguma coisa pro diretor de pessoal. Quero marcação das minhas férias, ou coisa assim. Eu coloco lá, senhor diretor, vírgula. Wagner Alves de Souza, portador da identidade tal, CPF tal, matrícula número tal, requer a vossa senhoria. Veja, eu estou pedindo algo para mim, como se fosse para um terceiro. Wagner Alves de Souza requer. Eu peço algo para mim como se fosse para um terceiro. Isso é típico do requerimento. Então fica de olho, não basta utilizar a palavra requerimento, não basta utilizar o verbo requerer. A apresentação sintática, a apresentação estrutural, usa a terceira pessoa do singular, normalmente. Você pede para você. Outra coisa típica do requerimento, o fecho. O fecho do requerimento é um fecho mais ou menos fossilizado. É basicamente a mesma coisa sempre. Nesses termos, vírgula facultativa, para quem já está pensando nisso, pede deferimento. Professor, é um pedaço em uma linha e outro pedaço na outra sempre? Não. Aqui eu pus desse jeito por uma questão de espaço. Mas se você quiser, pode colocar tudo numa linha só. Nesses termos, pede deferimento. Ou uma linha ou outra, só apresentação gráfica, uma questão estilística, estética para o requerimento. O fato é que o fecho do requerimento tem esta forma. Nesses termos ou nestes termos, pede deferimento. Há quem diga pede e espera deferimento. Algumas pessoas, considerando que essa estrutura é tão repetitiva, só coloca assim, né? NTPD. Aí também já é preguiça demais, né? Tá no computador, né? Ctrl+C, Ctrl+V, se for o caso, mas, enfim, há quem só coloca assim, NTPD. O fato é que o fecho do requerimento traz essa forma específica. Aliás, devo dizer a você, o fecho, lá no padrão ofício, você lembra? O fecho, quantos são os fechos? Quantos são? Isso, 2. Respeitosamente para os superiores, não é isso? Atenciosamente para os outros casos. Atenciosamente para igual ou inferior. São esses 2 fechos do padrão ofício. Para essa turma aqui do Radar PC, basicamente apresenta um fecho específico, conforme vimos o requerimento, que é esse aqui, nesses termos pede requerimento. O relatório e o parecer. O fecho do relatório basicamente o relatório. Eu acho totalmente dispensável. Não, porque se você acabou o texto e na sequência vem a data, alô, acabou, velho. Mas enfim, tradicionalmente se coloca como fecho. É o relatório. Algumas pessoas, para tentar sofisticar a construção, colocam esse é o relatório. Mas enfim, é o fecho, é o relatório. Já o parecer, não, o parecer tem um fecho bem mais rico. É o parecer. É isso, o fecho do parecer é só isso. É o parecer. Não me parece muito útil, mas enfim, na prática, tradicionalmente se tem. É o relatório, fecho de um relatório. É o parecer, fecho de um parecer. E o requerimento tem esse fecho nesses termos ou nestes termos, pede deferimento. Ficou claro isso então? Essas correspondências não fazem parte do Manual de Redação da Presidência da República. Procure lá no Manual de Redação da Presidência da República. Você não vai achar essa turminha aqui do Radar PC. Você não acha relatório, ata, declaração, atestado, requerimento, parecer ou certidão lá. Por isso, nós não somos obrigados a utilizar o padrão ofício. Naturalmente, a proporção do possível, você pode aproveitar a diagramação do padrão ofício também para apresentação. O tipo de fonte, Times New Roman, o tamanho 12 para o texto geral. Você pode, se quiser, numerar os parágrafos. Não há obrigatoriedade, mas você pode sim aproveitar os dados, a forma de apresentação do padrão ofício também para essas
para essas redações oficiais. Vale lembrar, vamos voltar aqui, a forma de apresentação desses aí, vamos lá, se o bichinho me ajudar, a forma de apresentação vai sempre utilizar aquele padrãozinho genérico. Se fosse uma declaração, ou então certidão, atestado centralizado, depois você vem aqui no caso com o texto, declaro para fim de prova, tal, né? Certifico, você vem com o texto, a data vem aqui ao final, aqui no caso veio para cá, mas na realidade deveria estar aqui, ó. A data deveria estar aqui, seguindo o mesmo recuo paragrafal. E centralizado a identificação do signatário. Então fique de olho, na turminha do Radar PC é que a data aparece aqui embaixo. Lembre-se, no padrão ofício a data aparece lá em cima, à direita. Então, com base nesse modelinho aí, genérico, é que nós construímos essa turminha do Radar PC. Relatório, ata, declaração, atestado, requerimento, parecer e certidão. Tranquilos? Então, vamos fixar um pouquinho isso aí que a gente já viu. Vamos avançar um tiquinho para verificar alguns exercícios de prova. Vamos lá. Acompanhe aí no seu material. Este aqui é o item 9. Veja no seu material, uma lista de exercícios, o item 9. O item 9 diz respeito a essa ementa aqui. Ementa, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, lei número 8.429, de 2/6/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito, blá, 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 blá. Vamos ao item 9. O item 9 afirma o seguinte: se o texto acima fizesse parte de uma ata, seria recomendado que a data 2/6/1992 fosse escrita por extenso, 2 de junho de 1992. Mas, no caso de ementas, relatórios e pareceres, basta a redação em algarismos. O item está dizendo que se fosse uma ata, o recomendado seria por extenso. Mas posso registrar assim na forma de algarismos, em sendo ementas, relatórios e pareceres. E aí, certinho? Certíssimo. É isso mesmo. Quando, no caso, você está apresentando numerais em atas, os numerais preferencialmente são escritos por extenso. É errado colocar algarismo em uma ata? Não, não é errado, mas o normal é que você coloque por extenso. De fato, a tendência seria você escrever a data por extenso. Lembra lá o início? Aos 10 dias do mês, tal, colocando por extenso, é a mesma coisa aqui. Mas esse item foi oficialmente considerado correto. Mas aqui tivemos um pisão na bola por parte do examinador. Alguém já identificou aí? Olha aqui. Eis o problema. O item foi oficialmente considerado certo. Esse é um item do CESP, ele foi oficialmente considerado certo. Mas vale lembrar, o numeral é apenas 1000 e não 1000. O correto então seria dizer 2 de junho de 1992. Apesar desse pisão na bola, o item foi considerado como um item certo. Certo, então, o item. Então, item certo, de fato, em atas você deve colocar por extenso, mas temos esse probleminha de ordem gramatical aí que acabou passando batido para o examinador. Muito bem, avancemos aí para o próximo. Vamos lá. Fala comigo. Opa, olha aí. Ao se substituir o trecho de 2/6/1992, que dispõe por 02.06.1992, ponto dispõe sobre, preservam-se a correção de língua portuguesa e o respeito à normatização referente à redação de documentos oficiais. E aí, certo, errado ou oxi? E aí, como diria um conhecido professor aqui, um excelente professor, certo, errado ou oxi? E aí, é isso mesmo? Não, não é. Conforme comentamos em aulas anteriores, salvo engano, lá no nosso primeiro bloco de exposição, a data em redação oficial não utiliza pontinhos. Tá, tudo bem, eu sei, você vive vendo pontinho no dia a dia, mas lembre-se, para a prova vale a linda teoria do manual. E na teoria, as datas devem ser registradas com barras ou então hífens. Segundo,
você deve dispensar esses zeros aqui. Não se usam zeros em indicação das datas. E o terceiro ponto, aqui de fato foi obedecido, você tem no caso a indicação do ano com 3 algarismos. A todo modo, não é assim que se faz a indicação, não se usa ponto, não se usam zeros. Portanto, a sugestão está errada. Tranquilos? Vamos avançar então. Próxima vítima, temos aí o trechinho do memorando, que diz respeito, vamos ver aqui para você se localizar na lista de exercícios, ao item 21. Vamos voltar para ler o nosso querido memorando. Vamos lá. Olha aí. Muito bem. Memorando número 3, no 7, em 5 de fevereiro de 2009. Ao diretor de segurança no trânsito DETRAN DF. Assunto, pontinho, pontinho, pontinho. Tem ocorrido em anos anteriores, houve um recuo aqui muito grande, né? O recuo seria apenas de 2,5 cm, mas enfim, vamos lá. Tem ocorrido em anos anteriores excessos de motoristas quanto à perigosa mistura bebida mais direção nos dias de folia carnavalesca, onde a ingestão de bebidas alcoólicas se eleva em nome da descontração e da alegria próprios dos brasileiros. Nessa época, desaparecem as diferenças entre pobre e rico, jovem e velho, mulheres e homens, e todos se lançam à folia como se o mundo fosse acabar amanhã. É uma excelente descrição para o que é o carnaval. É verdade. E detalhe, dependendo do lugar aonde você vá, desaparece essa diferença entre homem ou mulher. Você está lá, e aí, gatinha? E a menina, fala, meu bem. Opa, pera aí. É verdade. Então, dependendo do lugar onde você vá, você não consegue saber quem é homem ou mulher ali. Mas, enfim, continuemos. Por causa disso, solicita a Vossa Senhoria a presença do Grupo do Teatro do DETRAN na Praça do DI, reduto dos foliões mais intempestivos, onde se verificam muitas ocorrências de trânsito irresponsável, no intuito de intensificar as atividades educativas em Taguatinga neste ano. Certo de contar com vossa atenção já demonstrada em pleitos anteriores, coloco-me à disposição para o que for de seu desejo. Atenciosamente, FS Filho. Depois dessa correspondência, a gente teria que mudar aqui para ex-chefe do Núcleo de Campanhas Educativas. O cara perdeu a função depois dessa. Mas, enfim, vejamos o que a prova nos questiona. Vamos lá. O meu passador aqui enganchou, mas vamos aqui manualmente. Vamos lá. Olha aí. A designação do destinatário foi expressa de acordo com o estabelecido nas normas de comunicação oficial acerca do memorando. A designação do destinatário. Voltemos lá e verifiquemos qual é a designação do destinatário. Olha aí. Qual foi a designação do destinatário? Isso, ao diretor de segurança de trânsito DETRAN DF. Essa designação está correta? E aí? De forma alguma. Lembra? Esse D. é uma tentativa fracassada de você abreviar digníssimo, que seria DD. Só de falar em digníssimo, você já sabe, tá errado. Não se usa digníssimo desde 92 em redação oficial. Portanto, a identificação está errada. Essa designação está errada. Outra indagação feita na sequência. O destinatário do memorando apresentado ocupa cargo hierarquicamente superior, ou seja, é um diretor e ele é superior ao emissor, que é um chefe de núcleo. Em vista disso, o fecho correto para esse documento deveria ser respeitosamente. E aí, é isso mesmo? Vamos voltar lá. De fato, o fecho que apareceu foi atenciosamente. Trata-se de um chefe que encaminha uma comunicação a um diretor. De fato, o diretor está acima na hierarquia, consequentemente o chefe deveria ter utilizado o quê? Respeitosamente. Respeitosamente serve para qualquer um que esteja acima de mim na hierarquia. Portanto, quando o item falou que deve ser respeitosamente, o item está certo. Certíssimo o item. Próxima vítima. O campo assunto, lembra que lá só estava pontilhado? O item sugere, o campo assunto do documento em pauta estaria corretamente preenchido com a frase solicitação da presença do grupo de teatro do DETRAN na Praça do DI. Lembre-se, o assunto, ele sintetiza o teor daquele ato comunicativo. No final das contas, apesar de ter falado daquela história que o mundo ia acabar, que não sabia mais que era homem ou mulher, pobre, rico e tal, no final das contas, o que o cara quer? Ele quer pedir que o grupo de teatro do DETRAN faça algum trabalho
lá na Praça do DI, não é? Então, para sintetizar, é uma solicitação de quê? Da presença do grupo de teatro do Detran. Onde? Na Praça do DI. Perfeita sugestão do item. Item, então, certíssimo. Mais um. Olha aí. Não é indicada a forma de memorando para transmitir mensagem de solicitação como a contida no texto apresentado. A modalidade correta de expediente oficial nesse caso seria o requerimento, uma vez que o signatário do texto solicita algo que o destinatário pode ou não conceder ou deferir. E aí, quer dizer então que já que eu estou pedindo algo que a pessoa pode ou não deferir, por causa disso deve ser um requerimento? Não, não tem nada a ver com isso. O requerimento é uma solicitação de ordem particular. O cara está pedindo o grupo de teatro do Detran para animar a festa do filho dele? É um interesse particular que está em jogo? Não é. O cara, ele é da seção de campanhas educativas. Consequentemente, isso faz parte das atividades daquela unidade da qual ele é chefe. Ou seja, aquele é um pedido para a unidade dele e não para ele. Já que é um pedido para a unidade, tem de ser, sim, um memorando. Tem nada a ver com requerimento. O item, portanto, é um item errado. Vamos para o próximo. Olha aí. Por ser expedido por um chefe de núcleo a um diretor, cargos situados em níveis hierarquicamente diferentes, o texto em questão deve ser substituído pela modalidade ofício, mesmo se tratando de comunicação interna. Só porque, então, é uma autoridade superior, tem de ser ofício? Não, você utiliza ofício quando o assunto é oficial. Correspondência interna com assunto oficial, ou seja, interessa à auto-administração, ou então uma alta autoridade, aí sim o assunto se torna oficial, objeto de um ofício, mesmo sendo interno. No contexto aqui, trata-se de uma situação que resolvo entre a minha unidade e a outra unidade. É um assunto do dia a dia, um assunto corriqueiro. Eu faço a solicitação. Olha aí, pode mandar o grupo de teatro aqui? O outro responde, beleza, que dia? Tranquilo, tá dentro. Ou então diz, sinto muito, nesse dia eles já estão ocupados. Diz não ou sim, mas eu resolvo entre a minha sessão e a outra sessão. Ou seja, é de fato objeto de um memorando. Não tem nada a ver com ofício, porque não é assunto oficial. Não interessa à auto-administração, nem interessa a uma alta autoridade. Portanto, a informação do item 25 é informação errada. Tranquilos? Vamos lá, especha a canela aí, meu amigo, daqui a pouco a gente volta.